7 de abril de 2018. Gol de Tevez aos 46 do segundo tempo estraga a festa do Verdão. Palmeiras apenas empata com o Boca pela Copa Libertadores. Técnico Roger Machado e Felipe Melo falam sobre a frustração com o Campeonato Paulista. Diego Aguirre fala da expectativa para a estreia do São Paulo daqui a pouco contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana. René Júnior no meio-campo e Cleison no ataque devem ser as novidades do Corinthians para estrear no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Fluminense na Arena em Itaquera. Santos negocia jogadores para enxugar elenco e reduzir despesas às vésperas da estreia no Brasileirão. Olá, boa noite. Faltou pouco para o Palmeiras vencer o gigante Boca Juniors no Allianz Parque ontem pela Taça Libertadores. Os comandados de Roger Machado tiveram dificuldades e abriram o placar no final da partida, mas logo em seguida Tevez apareceu e estragou a festa alviverde. Veja os melhores momentos dessa partida. Fue muy parejo, me parece que el equipo hizo un planteo muy inteligente, muy bueno, bloqueamos todo ataque de Palmeiras, que es lo mejor que tiene, con jugadores rápidos, pero los bloqueamos bien y creo que era una injusticia muy grande perder el partido. Creo que el empate en definitiva está bien, pero creo que hoy Boca jugó con mucha personalidad, muy concentrado, muy metido en hacer lo que tenía que hacer para llevarse, aunque sea un punto. La idea era ganar, pero jugarle de igual a igual a Palmeiras en esta cancha não é fácil e nosotros lo hicimos. O gol de Tevez aumentou a frustração dos quase 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque, que aqui mesmo no último domingo viram a equipe perder o título do Campeonato Paulista. A ordem do Palmeiras agora é se recuperar das seguidas frustrações. Depois de ter trabalhado bastante o jogo inteiro, conseguiu o gol aos 44 do segundo tempo, né, pela nossa produção, pelo equilíbrio dentro de campo, jogando contra uma grande equipe. Sofreu um empate 2 minutos depois, deixa um sabor um pouco amargo, né, do jogo, né, porque esses 3 pontos colocariam uma condição muito importante. Mas um adversário que valorizou muito a atuação que a gente teve. É claro que era um jogo difícil, não só pelo adversário, né, mas por ter vindo da decisão, da frustração de ter perdido o título, né, então era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente, né, e diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo, né, porque demonstrou mesmo alguns poucos dias depois, né, do insucesso, que a gente estava pronto de novo, estava pronto novamente, né, para a disputa de outra competição importante que a gente tem. Agora, com relação ao jogo, foi um jogo bastante equilibrado. A gente não esperava em nenhum momento encontrar facilidade. Um jogo de muita marcação, de poucas oportunidades de gol. E que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, e numa condição especial dentro do grupo. Jogar contra uma equipe como Boca, cascuda, nesse tipo de competição, é sempre muito tenso. Tenso porque você joga contra grandes jogadores, tenso porque você vem de uma derrota num clássico, tenso porque numa competição como essa, você tomar um gol realmente é complicado reverter, sobretudo em casa. Então, o jogo é tenso em si, mas eu acho que nós nos comportamos muito bem. O que o atleta sabe mais fazer depois das frustrações é recuperar o ânimo, porque a vida é assim, o esporte é assim, se perde, se ganha. Então, existe um momento de abatimento, mas no futebol ele tem que ser muito curto. Não há espaço para você ficar lamentando o que ficou para trás. Então, mais que qualquer conversa, é a rotina dos atletas. Cair, levantar e estar forte para o próximo desafio. Psicológico do jogador de futebol não tem tempo para abalar. Porque se nós estivéssemos abalados, nós chegaríamos hoje aqui e tomaríamos 3, 4 do Boca, porque o Boca não está abalado. Então nós provamos que nós soubemos absorver, obviamente que dói, e dói muito, não dói pouco, mas é na dor que a gente tem que aprender a vencer. Isso eu acho que é lição de vida. E eu acho que a gente está num caminho certo, trabalhando bastante, unindo cada vez mais o grupo. É um grupo que se gosta muito e a gente está no caminho certo.
Felipe, no começo do primeiro tempo, se não me engano, 10 minutos mais ou menos, você levou aquele cartão amarelo, um lance até curioso que ele deu falta para o Palmeiras e depois ele te apresentou o cartão amarelo. Aquele lance, aquele cartão te obrigou talvez a ter um pouco mais de cautela pensando durante todo o jogo, e eu queria que você falasse do lance do cartão. Bom, o que vocês acham? Foi falta ou não? Porque eu vi no jogo passado o tumulto que aconteceu muito grande. Mas pegou na bola antes. Então pegou na bola não é falta. Então acabou a história. Eu peguei na bola antes, depois ao contato normal, que futebol é contato. E eu não posso realmente arrancar minha perna fora. Eu creio que o cartão foi injusto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O jogo de ontem, apesar de serem dois grandes do futebol sul-americano, talvez dois dos favoritos para a conquista da Libertadores da América desse ano, foi um jogo também aquém daquilo que a gente gosta de ver. Muita marcação, nisso o Roger comentou com propriedade, poucas oportunidades. O 0-0 talvez fosse o resultado mais justo. Aí uma falha bizonha do zagueiro do Boca Juniors, que ele chuta. Isso que ele já tinha falhado, já tinha furado antes, né? 2 furadas seguidas, o que resultou depois no belo passe do Guerra para o Keno. O Keno, para mim, é o atacante mais lúcido do Palmeiras, talvez até o melhor de todos, o Keno. E depois também numa falha do Antônio Carlos, aliás, aquele setor ali do... Quando você tem a dupla marcação, né? Primeiro o Marcos Rocha, depois o Antônio Carlos ali para fazer a proteção. Se você tem um atacante um pouco mais virtuoso, né? Que aconteceu com o Matheus Vital no jogo, na final do Campeonato Paulista, e agora no passe do Tevez. Os dois ficaram na saudade, né? O Antônio Carlos falhou na tentativa de tirar a bola. Então 2 falhas individuais, 2 gols na partida, por um jogo que talvez o 0-0 fosse o mais adequado pelo que produziram. É jogo assim disputado, equilibrado, mas sem grandes emoções, mestre. Não, o Palmeiras foi deplorável. Deplorável. A atuação do Palmeiras foi deplorável. Para um time que tem os recursos que tem o Palmeiras. O elenco que tem, né, mestre? O elenco. Meu Deus do céu. O Palmeiras não deu 5 passes corretos. Exato. Errou muito passe. Só teve... E a finalização? O time todo desgarçado, todo separado, do defesa, meio campo, ataque. Sai aquelas bolas enfiadas, que é sempre muito mais para o zagueiro do que para o atacante. Enfim, é um horror. O Palmeiras foi um horror. E não é só agora, tem sido assim o Palmeiras. Com exceção daquele jogo magnífico, daquela atuação magnífica contra o Novo Horizontino. Mas também era o Novo Horizontino. Não interessa. Contra o vento, o time se embanana também. Naquele jogo, jogou muito bem. Jogou um belíssimo futebol. Agora, do jeito que está jogando o Palmeiras, e depois precisando ganhar o jogo, meu Deus do céu, em casa. Eu vou dizer uma coisa, eu vejo futebol há mais de 70 anos. Nunca vi um Boca tão fraquinho como esse. Nunca. É um dos piores Boca da sua história. Pior que o Boca foi grande, hein? E nessas circunstâncias, você que já tinha entrado com 2 volantes, que não abre mão dessa maldição do futebol brasileiro, ele chegou a botar 3 volantes com a entrada do Moisés. O Bruno Henrique, o Felipe Melo, que é um zagueiro, e o Moisés, que entrou no fim. Depois é que foi entrar o Guerra e que deu um pouco mais de tempero, manemolência naquele time. Agora, o Palmeiras precisa melhorar muito. Muito, muito, muito. E não é justificável. Você dizer assim, tá pouco tempo que o treinador chegou, eu tenho a maior esperança, tinha uma expectativa muito grande, né, no poder de comando desse treinador, do Roger Machado, é o jeito articulado, inteligente e tal, mas não estou vendo o trabalho dele frutificar, não. Não estou vendo. É preciso fazer muito mais com esse Palmeiras. Bom, mestre, domingo você não estava aqui, né? Não. Mas toda essa polêmica, enfim, do Paulistão, rapidinho,
O que você achou? Você acha que teve interferência do árbitro? Foi justo o resultado para o Corinthians vencer esse Paulistão? Ou o Palmeiras tem razão de reclamar ou não? Não tem razão para reclamar. Não tem... Olha aqui, o que tem razão para reclamar, o Palmeiras o que devia fazer era, primeiro, brigar, convencer os seus parceiros, os grandes de São Paulo, a acabar com esse campeonato estadual, que isso aí é uma porcaria, isso só serve para criar problema para os treinadores, para derrubar treinador. Acabar ou reduzir para um mês, mata-mata e acabar. Tá. E para dar tempo dos times terem a pré-temporada, para poder se preparar para o grande campeonato. Beleza, mestre. Bom, a enquete de hoje, que está no site gazetesportiva.com, é justamente sobre a força do elenco do Verdão. Depois de perder para o Corinthians e empatar com o Boca, a gente quer saber o seguinte: você acha que o Palmeiras é o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro? E aí, sim ou não? Não, o Palmeiras está entre os favoritos, mas o maior favorito não considero, não. O time do Palmeiras, na verdade, parece muito inseguro ainda. Então não me inspira total confiança. Está tudo muito dividido, viu? A gente vê exatamente porque o Palmeiras não desenvolve, né? Só de ser Palmeiras, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, tem um monte, Corinthians. Copa Sul-Americana, o Bahia foi a Santa Cruz de la Sierra e perdeu do Blooming por 1-0. O jogo de volta acontece no dia 8 de maio, aniversário da minha avó, na Arena Fonte Nova. O Atlético Mineiro perdeu do São Lourenço e o Fluminense venceu o Nacional Potosí da Bolívia. Veja os gols. Liga dos Campeões, ontem jogando na Alemanha, o Bayern de Munique ficou num empate sem gols diante do Sevilha. Por ter vencido a partida de ida por 2-1, a equipe bávara avançou para as finais. No outro jogo das quartas, Real Madrid e Juventus fizeram um confronto emocionante até os últimos minutos na capital espanhola. Confira os gols. Mestre, eu até brinquei ontem comentando aqui, acho que vai concordar, só o primeiro tempo, né, Michele? Só. Real Madrid e Juventus. As chances criadas, o número de chances... Todos os jogos do Paulistão foi maior do que os 2 jogos entre Corinthians e Palmeiras na final, mais os 2 jogos entre Corinthians e São Paulo nas semifinais. Concorda comigo ou não? Sem dúvida, não tem como comparação. O futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, estão a anos-luz do futebol que se pratica nos grandes centros da Europa. O jogo do Real... Olha, realmente foi um negócio... Você conhece aquela figura criada aquele personagem criado pelo Nelson Rodrigues? O Sobrenatural de Almeida? Então, mas Messi, foi sobrenatural ou foi o juiz? Teve o pênalti? Claro que teve. Faltava 15 segundos para prorrogação, mestre. Se faltasse 1 segundo, pênalti é pênalti. Para, falta... Não, foi, não faço. Acho que está se bastinada você. Tá falando grego agora. É o seguinte. O chá dela dá um chá especial hoje. Eu tô vendo. Mas, aliás, ela hoje está... Você viu? Para compensar, né? Eu vi elegante aqui pro mestre. Hoje está bonito. Já mexeu com a cabeça, mas a roupa tá bonita. Bom, mas acontece o seguinte. Foi pênalti. O pessoal... Eles resolveram agora que a regra usada no jogo de botão é a que vale para o futebol. Que regra? Tocou na bola, pode fazer a falta que quiser. Não é assim. Não é assim? Claro que não é. Ué, só não tocar no jogador? Não. Se não tocar no jogador, não há falta nenhuma. Então? Mas se tocar, falta. Agora, no caso desse lance, o jogador, o Benatia, ele entra por trás do jogador, do atacante. Quero ver. Faz a charge, a carga, e depois com o pé... Atinge o peito. Atinge o peito do outro, leva a bola... É verdade, ele levantou e fez assim. Não, foi pênalti claríssimo. Claro. Só na cabeça desse povo, Felipe Melo, etc. Tal, que atingiu a bola primeiro e depois... Não, você pode atingir a bola e cometer uma falta tremenda, merecedora de cartão amarelo. Vamos parar com essa loucura, gente. Falta é falta. Agora, acontece o seguinte. Beleza, Juventus entrou em campo com 4 atacantes, um meio armador, Matuidi, que acabou fazendo gol, um volante só, que o tempo todo estava lá na frente, o Khedira, entende? Contrariou todos os princípios do catenaccio, do futebol
tradicional da Itália e jogou o futebol para frente, mereceu os 3-0, podia até ter feito mais. Né? E o Real tem muito abaixo da sua competência. E o Bayern seguiu em frente. E aí, só para fazer a comparação, a gente viu aqui alguns jogos, o time faz 1-0, depois fica todo mundo fechado lá atrás, dando a bola para o outro, esperando. Pô, tava 3-0. O Juventus não abdicou do ataque. Não. E o Real Madrid também não, claro. Porque era um resultado que poderia levar para a prorrogação. E os dois ficaram tentando o tempo todo, quer dizer, dando muito mais emoção para o jogo. O jogo, o objetivo, gol, é a tradução de objetivo. O objetivo do jogo é gol, é fazer gol, não é evitar gol, como faz o futebol brasileiro há algum tempo, há 15, 20 anos, que privilegia a defesa no lugar do ataque. E é isso que a gente vê, não vê futebol. E para ver futebol tem que ligar e assistir a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês, o Campeonato Espanhol, enfim, o Campeonato Alemão, né? Que é quando o futebol ocorre. Eu acho até que quando você não tem a posse de bola, ok, todo mundo recua, todo mundo marca, agora tem a posse de bola, joga. Pelo amor de Deus, joga. Não fica só tocando atrás, assim, prendendo, né? Isso é muito chato. Né? Bom, voltou todo mundo, marcou meio campo, beleza, maravilha, diminuiu o espaço. Agora com a posse de bola, joga. E tocando. Tem uma outra coisa que me chama muita atenção por aqui, que você vê no futebol europeu, quando vai falar assim, não... Gente, calma, isso é análise. Fala o quê, Porque, Celso? tipo, que a gente é chato, só não gosta do que rola aqui. Mas é sim, chato é uma questão, o futebol brasileiro. É verdade, falam muito isso de você, Celso. Tá bom, mas vamos lá. Olha o número de passes certos na Europa. Isso é trabalho, isso é treino. Aqui o Palmeiras ontem, o Messi falou aqui, não conseguia acertar 5 passes certos. Outra coisa, você olha o futebol que é praticado no Brasil, o que é que acontece? O lateral entra lá pela ponta, ou ponta, e vai por ali, para fazer o cruzamento. Quantos caras você vê dentro da área do time que está atacando? Dois. No máximo. No máximo. Onde eu vi a Juventus não entram na área. Eu vi a Juventus atacando um cara com a bola aqui para fazer o lance. 5 homens na área. 5 homens na área. É o mínimo em qualquer desses grandes centros do futebol. Os grandes clubes tem que ter, quando se prepara um cruzamento, 5 dentro da área. Olha, pode observar. Eu quero só, antes de ir para o intervalo, a gente está falando desse futebol ofensivo, a gente estava falando de Palmeiras e Boca. O pessoal fala que a gente está pegando um pouco no pé do Palmeiras, mas veja isso que está escrito no site gazetesportiva.com, levantamento e estatística de Palmeiras e Boca Juniors. Um número chama a atenção e preocupa. Em 90 minutos, mais os acréscimos, o Palmeiras só teve uma finalização certa, uma, que culminou no gol do Keno aos 45 minutos. O Boca teve 2 oportunidades, uma delas convertida por Tevez. Então, quer dizer, uma finalização certa, no gente? No transcorrer da partida, você via o Boca, time fraquinho, hein, gente? Não é o gigante Boca, não. É um time fraquinho. Esse time fraquinho tocava a bola, passava um para o outro e avançava e tal. O elementar, o mínimo. O Palmeiras não conseguiu fazer isso uma vez. E a única jogada, além do gol, foi a daquela do Keno, que ele passou por 4 jogadores lá, cruzou e o Willian estou mal. Isso é a realidade. O resto é conversa fiada, é paixão de torcedor, etc. Tal, que não é a nossa função aqui. Isso aí. Distanciamento crítico sempre. Finalização errada foram 8, mas em 90 minutos você pegar 9 chutes, jogando nem todos ao gol, né? Porque tem a finalização certa e errada. É dose, né? Porque ainda mais para quem está lá assistindo o jogo pessoalmente. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que logo mais, 9h30, estreia na Copa Sul-Americana contra o Rosário Central, na Argentina. A gente agora volta no tempo e mostra para você um jogo emocionante que decidiu uma vaga para as quartas de finais da Libertadores em 2004. Os argentinos venceram o jogo de ida por 1-0. O jogo de volta aconteceu no Morumbi e a torcida tricolor sofreu, mas comemorou a classificação para a sequência da competição. Veja. O
primeiro gol do jogo foi do Rosário Central. Herrera, aos 6 minutos, abre o placar. Rosário 1, São Paulo 0. Sem defesa para Rogério Ceni, o tiro do Herrera. No finalzinho do primeiro tempo, São Paulo empata com Grafite de cabeça. 46 minutos, tudo igual. São Paulo 1, Rosário Central também 1. O toque para trás do Fabão e o Grafite metendo a cabeça na bola. No segundo tempo, um gol chorado. Luiz Fabiano faz o giro, o goleiro dá o rebote e Grafite consegue tocar para o fundo do gol. São Paulo 2, Rosário Central 1 de virada. Reveja, o Luiz Fabiano na base da raça, bem marcado, faz o giro. E no rebote do Gaona, o Grafite, mesmo atrapalhado, conseguiu tocar para o fundo do gol. Aí o jogo foi para os pênaltis. Gaona pegou a cobrança do Cicinho. Foi a primeira cobrança. E Gaona perdeu a chance de garantir a vaga ao Rosário Central, errando a última cobrança. Aí nos pênaltis alternados, Rogério Ceni fez a defesa na cobrança do Irace e garantiu o São Paulo nas quartas de final da Libertadores da América. Bom, claro, um jogo antigo, né? O Rosário também não tem aquele timaço. A gente vai falar mais sobre o jogo, mas é sempre osso duro jogar lá em Rosário. Eu não sei nem como é que vai ser, vai jogar esse São Paulo, qual é a escalação do time. Parece que vai jogar com 3 zagueiros, mais 3 volantes, mais 3 backs. Vamos ver se o Aguirre, né, dá alguma pista agora, né, Michele? Sou eu? Sim. Vocês querem falar o tempo todo, não me deu espaço para conversar com a minha colega aqui. O técnico, a gente tem muita coisa para falar, gente. Vou falar o seguinte, a vida é muito deixa, a gente chama o Aguirre para falar, pode deixar. Faz o seguinte, vamos ver o que o Aguirre falou. Dá licença? Então sai da cadeira, deixa eu comentar. Você apresenta e eu comento, vamos fazer isso. Bom, o técnico Diego Aguirre falou da expectativa do tricolor para o jogo de daqui a pouquinho. Tem que fazer o charme, tá? Porque es un partido de 180 minutos. No puedo separar el primer partido del segundo, porque si bien algunas cosas se pueden definir en este partido, me imagino que va a ser una serie muy cerrada y que se va a definir en San Pablo la vuelta. Está claro que tenemos el gran objetivo de pasar la fase, así como lo tiene Rosario, así que creo que van a ser 2 partidos muy disputados y con mucha emoción. Ô mestre, eu vou levantar a bola. Você anda tão inspirado, e eu não aguento, eu gosto de ouvir. Eu ouvi muita gente dizendo, eu respeito, claro, todas as opiniões, que eu não vejo da mesma maneira. Especialmente por causa dos 2 jogos contra o Corinthians. Mas o São Paulo evoluiu muito. Pôde ver, assim, muita vontade no time. Gente, vontade para mim é uma coisa que nem se discute. Faz parte da natureza de alguém que queira ganhar uma partida de futebol. Tem que ter mesmo vontade na disputa pela bola, a vontade de vencer, buscar o gol. Mas foi a única melhora que eu ouvi as pessoas falando. Que é um time que está marcando, está vivo. Mas o São Paulo produziu o quê? E aí a gente viu depois contra o Atlético Paranaense, perdeu o jogo por 2-1 e poderia ter tomado mais. Então ainda é um São Paulo muito, mas muito aquém daquilo que a gente espera. Não vou nem comparar com aquilo que a gente já viu do São Paulo, nos tempos de Tele Santana, depois com o próprio Muricy, quando ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos. Mas aí era outro futebol também, é um futebol que nem existe mais hoje em dia. Nem tanto. Mais ou menos. Não era para frente? Já estávamos nessa draga, mas há uns 20 anos já estavam nessa draga. Os caras jogavam bem, não? O que acontece é o seguinte, aqui, você vai dizer assim, bom, mas o Aguirre chegou ontem e tal, não teve tempo para treinar, sabe, né? Velha cantilena. Essa desculpa durou umas 3 semanas. Até faz sentido. Não, sim, está certo. Agora, acontece o seguinte, o que eu discuto é o conceito de jogo. O São Paulo não está preparado para jogar como? Para jogar na defesa? Para ser um time chato, que fica lá, vai ganhar de 1-0, com gol de falta e tal. É isso? Essa é a proposta? Então, tudo bem.
Então, eu quero ver o time evoluir nesse sentido. Que é o que fez o Corinthians, por exemplo. Que é o que fez o Corinthians. Agora, não, eu quero um futebol, porque o São Paulo, meu Deus do céu, faz tanto tempo que não ganha. O São Paulo era o time que era, tradicionalmente, o time que jogava com grandes jogadores, o futebol elegante, futebol bonito e tal. Bom, vamos então atrás da tradição tricolor, não sei o que e tal. Eu quero ver isso aí em campo, pelo menos a escalação do time já indica como é que vai ser o futebol praticado por esse time. É isso aí. Entende? Não adianta. O time de futebol é feito por gente, pessoas, homens, seres, que precisam, cada um tem a sua característica. Se eu meto 3 zagueiros, mais 2 volantes, eu não vou jogar ofensivamente nunca. É isso aí. E aí é uma questão de você definir filosofia, que parte inclusive do corpo diretivo. Claro. A de hoje vamos ter um São Paulo que vai resgatar, sabe, a alma do bicampeonato da Libertadores. Ponto. Então, a partir de hoje vai ser um time ofensivo. A filosofia. Faça chuva ou faça sol. Em primeiro lugar, você já contrata um técnico que tem o perfil de produzir time. O Aguirre é assim? Não, o Aguirre é um jogador, é um técnico mais de marcação, de raça uruguaia. É igual aquilo que o Guardiola falou, perdemos, mas vamos continuar jogando assim, jogando pra frente, vamos continuar ganhando e perdendo. Exatamente isso. Bom, Santos, após cerca de 3 meses recuperando de lesão no olho, Bruno Henrique foi liberado para treinar com bola e vai reforçar o Peixe no Brasileirão. O jogador fez a última avaliação em Frankfurt, na Alemanha, e deve retornar ao Brasil amanhã. Puxa vida, quanto tempo, né, que levou a recuperação do Bruno Henrique? Logo na primeira rodada do Paulistão aconteceu isso. Bom, a gente está torcendo por ele. A expectativa para que o atacante volte a atuar é estimada entre 3 e 4 semanas ainda. Por outro lado, a diretoria do Peixe tenta enxugar o elenco para o restante da temporada. Confira. O Santos está fazendo ajustes no elenco. O volante Leandro Donizete foi emprestado para o América Mineiro e o meia Rafael Longini também deve sair por empréstimo, assim como o lateral Caju. Dessa forma, os jovens vão ganhando espaço. Dos 11 prováveis titulares que entrarão em campo sábado contra o Ceará pela estreia no Campeonato Brasileiro, 5 vieram diretamente das categorias de base. Isso sem contar Gabigol, que passou pela Europa antes do retorno à Vila Belmiro. O técnico Jair Ventura tem trabalhado para extrair o máximo desses jogadores. Ele fala para dar o melhor sempre, né? Não se poupar nas oportunidades que tiver. E eu faço isso, eu não me poupo nunca. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu dou o meu máximo. Às vezes sai como a gente quer, às vezes não, que é normal também. E o mais importante é que ele nos dá muita confiança, né? Não é só para mim, é para todos. Nosso time é jovem, então com a confiança que ele dá é importante demais para a gente. Jovens, talentosos e ambiciosos. Motivados pelo treinador Jair Ventura, os jogadores do elenco santista sonham grande. O Santos tem que pensar em ser campeão em todos os campeonatos que disputar, né? Brasileirão sabemos que é difícil, é complicado, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Praticamente, porque todos os times são bons. Então a gente tem que trabalhar para ser campeão. Quem está no Santos tem que estar com o objetivo, tem que ser campeão sempre. Vice-campeão brasileiro com o Santos em 2016 e terceiro colocado em 2017, Arthur Gomes chega à 3ª temporada na equipe profissional e sabe o que fazer para ir mais longe em 2018. O ano passado passamos perto ali, né? Tivemos chance ainda nas últimas rodadas, mas infelizmente tropeçamos no final. E é não tropeçar, cara, é começar ganhando e querer sempre ganhar, porque assim fica mais fácil da gente chegar no nosso objetivo. O Santos está garotado, não tem nem outra alternativa. Claro. Né? Agora, a volta do Bruno Henrique serve de alento para o torcedor, porque é um jogador... a gente está vendo o Keno muito bem no Palmeiras. Eu acho que no futebol brasileiro hoje, eu acho talvez, assim, com muita qualidade, tem o Cleison no Corinthians, Cisca e tal, mas capaz de quebrar mesmo linhas de marcação definidas é o Keno e o Bruno Henrique. É verdade. Né? São esses dois jogadores. E o Bruno Henrique está fazendo uma falta danada. Mas o Santos vai se arrumar. Eu continuo achando que... Jair, bota o Vitor Bueno lá de meio armador. Sabe como é? Aquela posição de meio armador, no lugar do Lucas Lima e tal, cara que inteligente, que passa bem.
Põe ele, rapaz, não fica pedindo o jogador, não. O Santos não tem, e deve ter algum menino lá na parte de baixo que deve ter a mesma competência aí, viu? O Santos é uma usina de craques, isso aí sempre foi. Bom, a gente volta a falar do Palmeiras, que depois de empatar com o Boca em 1-1 pela Libertadores, muda o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. O repórter Adriano Dolph tem as informações do Verdão. Depois do empate com o Boca Juniors pela Copa Libertadores, o Palmeiras passa a se preocupar agora com o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, estreia contra o Botafogo no estádio do Engenhão. E o técnico Roger Machado está bastante preocupado com a parte física dos atletas, devido à maratona de jogos nos meses de março e abril. Um dos atletas mais prejudicados, segundo avaliou o treinador, é o meia Lucas Lima. E na entrevista coletiva, Roger Machado falou sobre a queda de rendimento do atleta. Eu não vejo ele num mau momento. Eu sei que, como eu disse, o desgaste desses jogos, eles são muito grandes. Hoje a gente está fechando 30 dias que a gente não teve uma folga ainda, de um dia inteiro, e poucos jogos de recuperação. Eu não vejo o Lucas em má fase. Um jogo ou outro, por vezes, pode estar abaixo, mas não vejo ele muito abaixo do que vinha fazendo antes. Devido ao desgaste nos jogos, o treinador cancelou o treino que estava marcado para esta quinta-feira. A reapresentação está marcada para esta sexta-feira, na parte da tarde. Aí sim, Roger vai avaliar se escala uma equipe alternativa, dando chance para alguns atletas que não vêm atuando, ou se deve escalar alguns titulares. As observações do Campeonato Brasileiro vão ser feitas à medida da necessidade. Na segunda-feira a gente estreia no campeonato e o nosso objetivo é vencer o campeonato também. Então, à medida que a necessidade pedir, de determinado momento, a gente vai observar todos aqueles que a gente precisa, alguns jogadores que a gente não teve a condição de usar. Mas a gente não pode iniciar o Campeonato Brasileiro mudando, alternando a equipe, porque a gente sabe que muitas coisas dentro do campeonato se decidem no início. Tem que ter um início forte. Tá com uma cara boa o Roger, né? Acho que já não tá mais tão abatido assim. Bom, em altíssimo astral, o bicampeão paulista Coringão segue se preparando para receber o Fluminense domingo lá em Itaquera. É com você, Osmar Garrafa. É isso, Michele. O Corinthians quer continuar, claro, comemorando a conquista do título paulista, mas também já está com suas atenções voltadas para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde, na Arena Itaquera, contra o Fluminense. 2 jogadores por aqui têm como prioridade nesse segundo semestre Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira. São eles, Fagner e o goleiro Cássio, que aguarda com ansiedade a convocação do técnico Tite. Com certeza. É a realização de um sonho e eu acho que a gente, quando você começa a jogar futebol, você se profissionaliza, lógico que você quer estar numa seleção, você quer buscar ir a uma Copa do Mundo e eu não posso negar que é um sonho, mas eu estou conseguindo deixar de lado. Eu sei que o meu foco, eu voltei a ser convocado e quando se fala em possíveis gols de posição ir para a Copa, eu sou sempre citado, acho que eu fiz meu trabalho aqui no Corinthians. E o que me levou à seleção foi o Corinthians, então eu não posso mudar meu jeito, falta um mês e alguma coisa, eu acho, para a última convocação, mas o meu foco tem que ser sempre o Corinthians, que eu possa fazer meu trabalho bem feito aqui e lógico, que no dia que acontecer eu vou estar vendo para quem sabe meu nome possa estar na lista final, mas quando chegar esse momento, agora o momento é Corinthians, é ficar simplesmente aqui. Seleção brasileira à parte, hoje à tarde o técnico Fábio Carilli, ele começou a montar a equipe para a estreia do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Fluminense aqui na Arena. O que deu para observar nessa atividade é que 2 poderão ser as novidades. O Cleison, que estava expulso contra o Palmeiras, cumpriu suspensão, volta pelo lado esquerdo, e a outra, que parece ser até uma surpresa, é o René Júnior na vaga de Maicon, mas há uma explicação e nós entendemos assim pelo fato do Maicon estar praticamente negociado com o Shakhtar Donetsk. No segundo semestre, o Maicon deve ir para a Ucrânia e com isso o Corinthians já vai montando pelo menos uma equipe diferente, uma equipe que vai seguir durante toda a temporada. Essa é a ideia do técnico Fábio Carilli. Quanto ao atacante Luca, o jogador ainda não se firmou como titular, tem 2 propostas para deixar o clube, uma do Atlético Paranaense e outra do
do Inter de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre estaria disposto a arcar com os salários do atleta até o final do contrato, que termina em dezembro de 2019. Mas o Corinthians só aceita liberar o Luca caso venha uma compensação financeira do time gaúcho. O Corinthians está praticamente definido para a partida do próximo domingo, salvo algum problema ou alguma novidade no treinamento de amanhã, e teria o Corinthians para estrear no Campeonato Brasileiro, o Cássio no gol, o Fagner pela lateral direita, Balbuena, Henrique e Sid Clay, aí no meio campo, Ralf, René Júnior e o Rodriguinho, no ataque, Cleison pela esquerda, Matheus Vital um pouco mais centralizado e o Romero pelo lado direito. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, muito bem. Sobre o Luca, o Corinthians já liberou o Luca para ir para o Internacional, só faltam exames médicos. Ele vai por empréstimo e o Internacional tem a prioridade na compra quando terminar o contrato de empréstimo. Se eu fosse ele, ia para o Atlético. Para o Atlético Paranaense, que trabalha com o Fernando Diniz. Fernando Diniz, né? Aliás, está vendo com que a competência do treinador que pensa, olha como o Atlético Paranaense está jogando bonito. Pois é. Né? Joga bonito. Aí você vê que é uma questão de filosofia, claro. Não é necessariamente uma questão de falta de talento no futebol brasileiro. Né? Então o Luca de saída pode ser uma boa, acho que é uma boa para todo mundo, é bom para o Inter, que se reforça, é bom para o Corinthians, que né, tem, quer dizer, para o Corinthians não sei se é uma boa não, que perde jogador, já tem poucas opções no ataque, né? E para o Luca, que vai ter a chance de jogar, talvez seja a melhor opção. O Corinthians é o Corinthians, né? Aquele negócio, o que é interessante é que, como ele não tem mesmo centroavante, o Carille resolveu acabar com esse negócio. Então não tem centroavante, vai botar o menino que tem muita habilidade, que é o jogador que está se mostrando capaz de assumir a responsabilidade do Corinthians, né? O Matheus Vital, e vai jogar ali, eu espero que melhore o toque de bola, o passe e tal, a partir do meio de campo, porque tem o Ralf, né, que já é um volante mais de marcação e tal. E o René, que parece que está pegando o jeito, né? Vamos ver esse novo Corinthians aí. Novo velho, né? Novo velho Corinthians, pois é. E aí entra aquilo que é super compreensível que disse o mestre no começo do programa. Você pode questionar o sistema de jogo, mas o importante é ter um padrão. Sim. E o Corinthians tem um padrão. Isso o Corinthians tem. Isso que o mestre falou no começo, assume. E ele tem. Padrão. Né? Então, lá tinha lá suas limitações. Então, o que fez o Carille? Primeira coisa, preocupar em fortalecer a defesa. Ainda assim, no começo do ano, ele tentou deixar o time que estava um pouco mais confiante um pouco mais ofensivo. As coisas não funcionaram bem. E aí, por uma opção... tirou um volante e não conseguiu obter os resultados. Exato. Por uma opção pragmática, para conseguir manter os resultados, ele voltou a um esquema antigo. E que deu certo, foi campeão de novo. Quer dizer, então, mas ainda assim no Corinthians, a organização tática, e isso é mérito do treinador. O técnico pode vir aqui na televisão e fazer um maior discurso, falar bonito, choquei, tal coisa. Mas você não vem em campo. Mas a importância do treinador básica é o seguinte: escolher os melhores jogadores do seu elenco e montar um esquema para eles, de acordo com as características de cada um. Monta esse esquema. E depois, o outro momento crucial do técnico é quando substitui. Saber quem tirar e quem pôr no lugar. Isso é básico. O resto, você gosta de... mas ele faz o treinamento, um sofá... Olha, papo furado. E o Carille vem domingo no Mesa Redonda, tá certo? Programão. Fim da nossa enquete do site gazetesportiva.com. No início do programa a gente perguntou se o Palmeiras é o grande favorito ao título brasileiro. E o povo, a voz do povo é o quê? Não. É não? É não. 67% dos votos. Celso, quem é que faz aniversário hoje? Quem é? Quem é? Aqui, ó, lê. Não, é o Herbert Hancock. Quem é ele? Completa 78 anos. Quem Você vai ele? Ouvir agora. Vou escutar, gente. É isso aí. Mestre, beijo até domingo, né? Domingo. Beijo. Tchau.